Ortega y Gasset dizia que as únicas ideias que valem são as ideias dos náufragos, quer dizer, aquelas nas quais você ainda pensa quando você está se afogando e se apega a elas como a uma tábua de salvação. E Platão, por sua vez, dizia que filosofar é aprender a morrer. Isso obviamente, de uma importância vital, porque a morte é uma das poucas certezas empíricas que nós temos. Nós temos certezas de tipo formal, metafísico, mas esta não é formal, metafísica, é a certeza física, por assim dizer. Então, vamos dizer, a importância, o valor de uma ideia se mede subjetivamente, não objetivamente, né, pela sua capacidade de se defrontar com a morte. Quer dizer, perante a sua morte, essa ideia continua válida, ela continua importante, etc, etc. Por outro lado, nós podemos usar a morte como, vamos dizer, um advérbio. Só importa aquilo que para você é mortalmente importante. Ou seja, que você morreria, as verdades pelas quais você morreria. Portanto, aquelas verdades, para lembrar o tema do Viktor Frankl, aquelas verdades que valem mais do que a vida, são mais importantes do que a vida. Se você fizer esse teste, você já verá que 99% das ideias que nós pensamos não tem importância nenhuma, nem mesmo para nós, quanto mais para os outros, e a solicitação de atenção para elas é apenas, vamos dizer, uma compensação de uma necessidade neurótica, o alívio de uma solidão, a pessoa quer aparecer, quer ser amada, etc, etc, mas no fundo essas coisas não têm importância nenhuma para ele. Não é a ideia que é importante, o importante é ele. Não é isso? E eu acho que você se livrar disso e você adotar a morte como critério é um bom começo em filosofia. Porque nos últimos 200 anos, desde que apareceram as ideologias de massa, muitas pessoas constroem as suas vidas com base em algo que elas acreditam ser o sentido da história. Quer dizer, a sua vida está realizando, está contribuindo para a realização do sentido da história. Acontece que a ideia de sentido da história, ela mesma não faz nenhum sentido pelo fato de que você não sabe quando a história vai terminar. É o que diz o Eric Voegelin, né? com muita razão. Quer dizer, se não sabemos quando vai terminar, não sabemos em que capítulo estamos e a ideia de um sentido da totalidade fica completamente vazia. Em comparação, a vida humana ela tem uma duração média ou uma duração máxima previsível, quer dizer, ela representa uma curva que vai se fechar num determinado momento que, embora não seja previsível materialmente, é previsível por média, por assim dizer. Quer dizer, você sabe que você não vai viver 200 anos, tá certo? E que provavelmente você não vai morrer nesse mesmo instante. Então, isso quer dizer que a noção de uma continuidade, de uma lógica interna da vida, o individual, ela faz sentido, ao passo que a ideia de um sentido da história, o sentido da história só existe para o historiador que junta os fatos e cria uma construção conceptual em cima, não é uma coisa que exista objetivamente, não é isso? Mas a continuidade da vida existe objetivamente. Acontece que você só toma consciência dela quando você se defronta com o fato da sua própria morte. Quer dizer, eu vou morrer, não é isso? E ao longo da minha vida eu tomei decisões, fiz escolhas, etc, etc, que se fecharão nesse momento, tá certo? Então, depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, à minha biografia, etc, etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Então, o fato da morte coloca, evidentemente, o problema das escolhas. Quer dizer, você vai escolher futilidades, né, caprichos, ou você vai tentar escolher coisas fundamentais, que tenham um valor, por assim dizer, maior que a vida. Então, esse é o problema máximo da vida humana. O que você vai fazer com a sua vida? Enquanto é tempo. Né? Este enquanto é tempo é básico. Agora, na história não existe este enquanto é tempo. A história vai continuar e continuar e continuar. Uma única alma imortal, se ela vai durar para sempre, ela vai durar mais do que todo o processo histórico terrestre, que certamente vai ter um fim. Isso quer dizer, a Terra acaba, a história terrestre acaba, as culturas acabam, mas as almas permanecem. Então, nesse sentido, a alma humana, a alma individual humana, caso ela seja imortal, ela se torna realmente a medida de todas as coisas. Não no sentido subjetivo, evidentemente, mas no sentido de que a alma humana é o pilar estruturador de toda a realidade existente.
Ao longo de toda a minha vida, eu também nunca tive a impressão de que os mortos estão ausentes. Eles não estão fisicamente presentes, mas eu sempre penso assim, depois que o sujeito morreu, ele não deixou de ser o que ele era aquele mesmo, e continua sendo e será eternamente. Quer dizer, a identidade do indivíduo ela é imortal e inatingível de algum modo. Então, todos os meus mortos queridos, eu não sinto saudade deles. Né? Porque eles estão presentes, eles existem. Né? Veja, essa é outra coisa importante. Talvez eu esteja me explicando de maneira muito sumária, mas eu posso especificar isso aqui. Tudo o que aconteceu não desacontece. Ou seja, aquilo que entrou na esfera do ser por uma única fração de segundo nunca mais volta à esfera do não ser, porque ela já está no ser. Tá certo? Então, quer dizer, é a irrevogabilidade de tudo que aconteceu te dá uma ideia do que é a imortalidade. Essas coisas não podem ser extintas. Só aquilo que nunca existiu está no não ser. Aquilo que esteve no ser, esteve ali de uma vez para sempre. Ou seja, uma folhinha que o vento balançou não desbalança, não volta atrás. Tá certo? Então aí a gente começa a compreender, vamos dizer, o conceito de eternidade dado pelo filósofo latino Boécio. Quer dizer, a eternidade é a posse atual e simultânea de todos os seus momentos. Quer dizer, aquilo que nós vivenciamos como sucessão, né, se concebido como estrutura da possibilidade, você entende que isso é a eternidade. Ou, como diz Santo Agostinho, a eternidade. O tempo é uma imagem móvel da eternidade. E aquilo que aconteceu aqui, durante uma fração de segundo, está na eternidade. Nunca mais voltará ao não ser.